Livro Redescobrindo a Sua Bíblia, Tito. De Paulo para Tito, local em que foi escrito, região da Macedônia. Data provável, 64 d.C., na quarta viagem missionária. Expressão-chave, boas obras. Tema, exemplares em Cristo, instruções para organização das igrejas em Creta. Versículos-chave. 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Capítulo 2, versículos 7, 8 e 15. Torne-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma, quer dizer ao nosso respeito. Exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. A epístola a Tito, assim como as duas epístolas a Timóteo, é chamada de pastoral, porque é endereçada a uma pessoa e não a uma igreja, pois Tito estava encarregado do cuidado pastoral do rebanho de Deus. Muito parecida da forma e o conteúdo como o 1 Timóteo, sendo ambas redigidas na mesma época. A data provável da epístola a Tito é 64 d.C. Essas três epístolas pastorais são realmente uma trindade em unidade. Elas exortam os líderes cristãos a aguardarem o precioso depósito do Evangelho. Em 1 Timóteo devemos protegê-lo, em 2 Timóteo devemos proclamá-lo, e em Tito devemos praticá-lo. Em 1 e 2 Timóteo, a ênfase esta na doutrina, em Tito, das boas obras. Esta carta endereçada a Tito foi escrita no período entre a primeira e a segunda aprisionamento de Paulo em Roma. Algum tempo depois dos acontecimentos narrados no capítulo 28 do livro de Atos, a saber, durante a quarta viagem missionária do apóstolo, foi nessa última viagem missionária que Paulo teria passado por Creta e fundado igrejas nesta ilha do mar Mediterrâneo. Tito era um convertido de Paulo, 1:4. Grego incircunciso, embora o livro de Atos não mencione Tito, seu nome aparece diversas vezes na epístola paulina. 13 citações, juntamente com Timóteo. Foi um dos principais companheiros e cooperadores no trabalho missionário do apóstolo. Sua firmeza, fidelidade, capacidade e sabedoria levaram Paulo a designá-lo para missões especialmente difíceis, como no caso de Corinto, 2 Coríntios 7, versículos 5 ao 7, e capítulo 8, versículo 6, e da ilha de Creta. Esta última possuía a terrível reputação de ser uma região de pessoas desonestas, mentirosas, violentas, inclinadas à preguiça e à glutonaria. 1:12 e 2:10. Mas através do poder do Evangelho, os cretenses poderiam ser transformados até mesmo em bispos irrepreensíveis. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Pacíficos, 3:2. Fiéis, 2:10 e amáveis, 2:4. Apesar de Tito e Timóteo serem ambos cooperadores de Paulo, eram bem diferentes em vários aspectos. 1. Timóteo foi criado como judeu e circuncidado por Paulo, enquanto Tito era gentil e não foi circuncidado. 3. Tito era mais forte fisicamente e em personalidade do que Timóteo. 4. Timóteo precisava ser incentivado e estimulado, mas com Tito isso não era necessário. Paulo escreve a Tito não uma carta pessoal, mas de instruções a respeito da tarefa de organização das igrejas em Creta. Tito foi deixado nesta ilha para completasse
para que completasse as obras que o apóstolo havia começado, colocando todas as coisas em ordem, inclusive constituindo presbitérios, confrontando falsos mestres e instruindo os santos a respeito da conduta cristã adequada. Essa epístola nos revela que não somos salvos por boas obras, 3:5, mas para boas obras, 3:8. Em outras palavras, isso significa que a verdadeira fé deve produzir bons frutos, pois crenças corretas levam a ações acertadas. Portanto, Paulo equilibra a ênfase da sã doutrina com a importância de uma conduta cristã apropriada, especialmente por meio da prática de boas obras. 1. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, 2:7. 2. Um povo exclusivamente seu, de Deus, zeloso de boas obras, 2:14. 3. Prontos para toda boa obra, 3:1. 4. Os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras, 3:8. E 5. Quanto aos nossos, que aprendam a distinguir-se nas boas obras, 3:14. Encontramos nessa epístola as qualificações necessárias para presbitérios, capítulo 1, versículos 6 a 9, e também orientações para vários grupos na igreja. Idosos, 2, versículo 2 ao 4, jovens, capítulo 2, versículos do 4 ao 6, livres e escravos, capítulo 2, versículos 9 ao 10. Os presbitérios deveriam ter, além do caráter irrepreensível, a capacidade de desmascarar as falsas doutrinas, capítulo 1, do versículo 9 a 14, e refutar a tendência dos judaizantes em transformar todos os ensinos cristãos em mito judaicos, conforme se encontra no Talmud e nos Midraíns, o que Paulo chama de fábulas judaizantes, 1:14. Além das boas obras, um fato notável ensinado nesta epístola é que, como cristãos, podemos ornar, enfeitar e embelezar a santa doutrina de Deus por meio do nosso correto comportamento, 2:10. É como uma bela moldura colocada em uma obra de arte. A moldura realça ainda mais a beleza da pintura. Outros temas importantes nessa carta são a pureza, 1:15 e 2:14, a fé e a sã doutrina, 1, versículos 4, 9 e 13, capítulo 2, versículos 1 e 2, capítulo 3, versículo 15. Além da nossa salvação, capítulo 1, versículos 2 e 3, capítulo 2, versículos 10 e 13, capítulo 3, versículos 4 e 6. Na carta de Tito encontramos duas passagens notáveis que nos falam da mensagem integral do Evangelho e do conteúdo da doutrina cristã. Portanto, a graça de Deus se manifestou a salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e a paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata justiça e piedosamente aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Capítulo 2, versículos do 11 ao 14. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos nós, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o regenerador e renovador do Espírito Santo,
que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Capítulo 3, versículos do 3 ao 7. Nós temos a observação do livro. Esta viagem não está registrada no livro de Atos, pois aconteceu após a libertação de Paulo dos 2 anos de aprisionamento domiciliar em Roma, Atos 28, 30 e 31. Nesta quarta viagem, o apóstolo passou provavelmente pela Espanha e seguramente por Creta, Éfeso e Nicópolis. Os termos presbitério e bispo são usados como sinônimo de Tito 1, versículos 5 e 7, e se referem-se à mesma pessoa, presbitério ou ancião. Nos fala da maturidade do líder bispo, nos fala do seu trabalho de supervisão sobre o rebanho de Deus. 3. Coleção dos livros e comentários compilados por rabinos judeus com diretrizes para a observância da lei mosaica e rabínica, Mishram, que abrange várias áreas da vida, sabedoria, filosofia, história, lendas, astronomia, dieta alimentar, debates científicos, medicina e matemática. Outra observação. Palavras que é em plural de midrash ou midrashins são os conjuntos de comentários judaicos acerca das escrituras hebraicas, na qual é procurado um pensamento ou princípio que não é perceptível à primeira vista e, portanto, requer estudo, comentário ou exposição homilética. Aqui terminamos o livro de Tito, Redescobrindo sua Bíblia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.